Você consegue dar uma... Vamos lá. Eu nem tava... O pastor falou, vem para Brasília. Eu encontrei com o pastor. Primeiro eu quero dar honra aqui. Obrigado, pastor, pelo convite de estar aqui com o senhor. E é um privilégio estar aqui. Né? Eu confesso para vocês que eu aceito muito poucos convites, gente. Eu aprendi na minha vida, aqui como o pastor falou, né? Escolha as pessoas que você vai caminhar, as pessoas que vão ter o teu tempo. Né? Distração é a arma que o diabo tem usado nessa geração para tomar o nosso tempo, e tempo é igual à vida. E eu parei minha vida e minha agenda para estar aqui com o pastor e para estar aqui com vocês. Então, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eis-me aqui para honrá-lo, eis-me aqui para honrar não somente você, mas a pastora também. Pastora, obrigado, é um privilégio te conhecer. E eu vim para cá, o pastor falou para mim, conheci o pastor na semana passada em Alphaville, moro em Alphaville, São Paulo. E o pastor falou, Piero, vai para Brasília na quarta-feira e eu preciso encontrar com você. Né? E eu parei minha agenda, eu obviamente orei, falei com Deus, Deus falou, quero você em Brasília, eu quero você lá. E eu vim, parei o meu dia, remanejei toda a agenda para estar aqui com vocês hoje. Eu creio que Deus vai falar com vocês de uma forma poderosa. Põe a mão no teu coração aí, Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença nesse lugar, Senhor. Obrigado pela tua infinita graça nesse lugar, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós decretamos hoje um novo tempo sobre este lugar, um novo tempo sobre este povo, um novo tempo sobre cada vida que está aqui hoje. Nós levantamos em nome de Jesus novos ministérios aqui dentro hoje, sacerdotes do Senhor, rainhas do Senhor, homens e mulheres levantando para essa geração, para no nome de Jesus, ó Deus, não somente prosperarem, mas realmente cumprir os teus princípios, cumprir o teu chamado, cumprir a tua voz nessa geração. Nós levantamos pessoas, ó Deus, não somente para Brasília, mas para nações, em nome de Jesus. Pai, use a minha vida de uma forma especial nessa noite. Eu não quero realmente trazer a minha vontade, mas somente a tua vontade. E hoje nós vamos decretar neste lugar, ó Deus, um novo tempo sobre este lugar, um novo tempo sobre este povo, um novo tempo sobre as famílias, um novo tempo sobre as empresas, um novo tempo sobre as vidas que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos lá. Eu preparei uma mensagem para vocês. Não combinei nada com o pastor aqui, né, pastor? Sobre Davi. E eu preparei uma mensagem para vocês sobre Davi. E é mais do que sobre Davi. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: a sua casa tem uma palavra. Fala para ela assim: a tua casa tem um profeta. E essa palavra hoje, ela está em Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. E a Bíblia vai retratar, e ela diz assim que Samuel pegou o chifre cheio de azeite, ungiu Davi na frente dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor dominou Davi. Daquele dia em diante ficou com ele. Essa mensagem é uma mensagem que eu quero que você entenda. Eu me lembro, voltando um pouco no tempo, eu tinha 20 anos de idade, e eu cheguei em São Paulo com 18 para 19 anos, com uma promessa. A promessa era: eu vou mudar a vida dos meus pais, eu vou dar uma vida boa para os meus pais, porque nós viemos de uma família muito pobre. Eu fui criado num centro, meu pai foi pai de santo durante 14 anos, eu fui apresentado num centro até os 7 anos de idade, eu convivia nesse ambiente. Com 9 anos de idade, depois eu fui apresentado numa igreja católica, e eu cresci num lar de confusão, de contenda, não pelos meus pais, mas porque ao lado da nossa casa tinha tios que realmente apresentavam trabalhos dentro do nosso quintal, e pessoas faziam fila na porta de casa para tomar passe com o meu pai. E eu me lembro que com 7 anos de idade, o meu pai recebendo o Espírito, eu fui falar com aquele Espírito, e eu falei: eu quero que você me mostre quem é você, se você é de verdade. E ele falou: mas por que você quer saber isso? Eu falei: eu quero saber quem é você. Para eu acreditar em você, eu quero saber exatamente quem é você. E me mostre, se revele para mim. E eu me lembro que ele falou para mim: eu não posso me revelar a você, porque você é muito esperto, e um dia você vai crescer e você vai descobrir a verdade. E aquilo me chamou a atenção. Os anos se passaram, eu fui embora para Caraguá. Vivíamos de doações em São Paulo. O meu pai não conseguia trabalhar, porque ele ficou trancado num quarto com depressão. Ele só saía do quarto para dar passe nas pessoas. E quando eu voltei de Caraguatatuba para São Paulo, eu falei: eu vou mudar a vida de vocês, eu vou dar uma vida próspera para vocês, eu vou realmente poder colocar o melhor na mesa para vocês. Mãe, pai, eu estou indo embora, mas eu volto para buscá-los e dar uma vida especial para vocês. E eu me lembro que eu cheguei em São Paulo, os primeiros 3 anos,
Eu morei de favor. Foi colocado um colchão no chão para mim. Eu não conhecia aquela moça. Um amigo era amigo dela. Veio comigo para São Paulo e falou: Pedro, eu tenho uma amiga aqui. E essa amiga vai nos emprestar um quarto. E a gente vai morar nesse apartamento. E eu fiquei ali durante 3 anos. E eu me lembro que eu estampei na porta, assim, do guarda-roupa, a foto dos meus pais. E todos os dias eu olhava para aquilo e falava: eu estou aqui por eles. Estou aqui por um propósito. Estou aqui por uma missão. Estou aqui por algo. Então, se você não se move por você, se mova por alguém. Se você não se move por você, se mova pela tua família, pelos teus filhos, pelos teus pais, por um propósito, pela nação, por algo grandioso. Só que eu não conhecia Jesus ainda naquele tempo. Não conhecia Jesus. Ninguém me tinha me apresentado Jesus. E eu me lembro que na frente daquele apartamento tinha um restaurante chamado Bom Prato. Não sei se tem aqui em Brasília, mas tinha um Bom Prato. Eu pagava R$1 para almoçar com mendigos, com andarilhos, com moradores de rua, pessoas que moravam em abrigo. Mas por que isso, Pedro? Porque eu não trabalhava. Tinha dias que eu trabalhava como segurança, tinha dias que eu trabalhava como barman, tinha dias que eu trabalhava como promotor de eventos, tinha dias que eu trabalhava como cantor, tinha dias que eu não trabalhava, eu não tinha nada fixo. Então eu não tinha previsibilidade. Eu cheguei em São Paulo sozinho, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém com quem eu pudesse pegar conselhos, me relacionar, dar direcionamento, uma direção. Pessoas te dão destinos. Eu não tinha ninguém para me dar destino. Eu não tinha ninguém para me dar um destino sobre a minha vida, sobre o meu futuro. Então não tinha ninguém para eu pegar conselhos. E eu me lembro que um dia eu entrei na fila daquele lugar. E aquele dia era um dia diferente. Porque eu falei: Deus, eu estou cansado desse lugar. E eu comecei, há uma semana antes, sentar naquele lugar. Eu não conseguia mais olhar para as pessoas almoçando. Eu não conseguia olhar assim ao lado. Eu começava a comer de cabeça baixa. Eu queria comer rápido, almoçava rápido. Eu deixava o prato e ia embora, porque eu falava para Deus: eu não sou uma dessas pessoas que está aqui, Deus. Mas aí na minha mente falava assim: se você está com elas, se você come com elas, se você está junto com elas, você é uma delas. E eu comecei a entrar num conflito de identidade. Mas eu vim para São Paulo para mudar uma história, mas nada mudou. Eu vim para São Paulo mudar um destino, 3 anos se passaram e nada mudou. Não via solução para nada. Eu não conseguia avançar, não conseguia romper. E eu me lembro que nesse dia que eu entrei na fila do Bom Prato, eu lembro que tinha frango, tinha purê de batata e maçã de sobremesa. Aquela moça me serviu, e eu sentei para almoçar, eu não consegui terminar de comer. E pela primeira vez eu almoçando, eu comecei a chorar, pastor, comendo. Eu comecei a chorar e eu comecei a questionar se Deus existia realmente. E eu me lembro que eu larguei o prato, eu atravessei a rua, andei 2 quarteirões e tinha uma igreja pequena. E eu ajoelhei no último banco daquela igreja. E eu me lembro que ao ajoelhar no banco daquela igreja, eu falei: Senhor, se o Senhor realmente existe, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Se o Senhor realmente existe, eu quero que o Senhor seja o meu sócio, o meu conselheiro, o meu mentor. E a partir de hoje, é eu e o Senhor contra a rapa toda. Eu me lembro que eu usei essa frase, e eu senti uma força sobrenatural, como se eu tivesse acabado de chegar em São Paulo. E eu saí daquele lugar com um apetite de voltar a crescer, um apetite de realmente romper, um apetite. Pouco tempo depois eu comecei a congregar numa igreja, só que 10 dias depois daquele dia, eu estava trabalhando com eventos e uma moça olhou para mim e falou assim: você é diferente, menino. Você é o primeiro a chegar, o último a ir embora. Você carrega uma luz diferente, você é diferente. Eu quero que você venha trabalhar comigo na empresa. Eu entrei naquela empresa e eu fiquei naquela empresa os primeiros 6 meses como estagiário naquela empresa, ganhando R$1.200. Só que eu me lembro que eu comecei a congregar numa igreja. E aqui eu começo a mensagem de hoje. Eu me lembro que eu sentei no banco da igreja, e eu gostava de sentar na frente para ouvir a palavra, para não perder nada. E eu sentei na frente, aí tinha uma senhora, uma profeta mais velha. Ela começou a pregar e começou a ministrar, e Deus começou a falar no meu coração. Ela começou a pregar e ministrar, Deus começou a falar no meu coração. Eu comecei a ter sede de Deus, comecei a ter sede da palavra, comecei a buscar Deus. Só que teve um dia em que eu fui em um culto, a minha vida foi mudada. Um dia como esse aqui. Eu não vim de São Paulo para cá para parar uma agenda, para falar: eu vim aqui passear. Não vim. Eu vim aqui porque seu destino, sua vida vai ser mudado hoje. Eu vim aqui porque naquele dia que eu sentei naquela cadeira, aquela mulher olhou para minha cara e falou assim: eu quero profetizar na tua vida. Eu falei: eis-me aqui. Ela falou: Deus vai fazer algo na tua vida, menina, que quando você abrir tua boca para você falar,
o inferno vai se calar, sabedoria vai sair de dentro de você, fogo vai sair de dentro de você, e o Brasil e o mundo vai saber quem é Deus através da tua vida, e você vai ser referência no Brasil, em nações, através da sabedoria que Deus vai colocar dentro de você. E eu peguei aquilo, mas quem eu era? Um estagiário. Eu peguei aquilo, falei: Deus, o que eu preciso fazer para que essa palavra se cumpra na minha vida? Eu vim aqui te dizer nessa noite, quantos de vocês carregam uma palavra aqui? Preste atenção, permaneci em São Paulo, nós lemos em Samuel. Eu vou pedir para o pastor atender aqui, que a portaria está ligando. Só libera quem está lá, porque deve ser algum amigo, por favor. Foi. Tá bom. Depois a gente vê quem é, né? Só que preste atenção nisso. O profeta Samuel vai até Davi, vai até a casa de Jessé, e o profeta Samuel unge Davi. Quando o profeta Samuel unge Davi, o que Davi tem? Uma palavra. Passa-se 1 ano, nada acontece. 2 anos, nada acontece. 3 anos, nada acontece. 4 anos, aparentemente nada acontece. Só que no meio da jornada, o que vem? Vem urso, vem leão, vem desafios, vem pastoreio, vem cuidado. E Deus vai preparando Davi para que a promessa pudesse ser cumprida. E o que tem a ver essa noite com essa promessa, com esta palavra? Durante a sua jornada de vida você vai receber uma palavra. E o que Satanás tenta fazer conosco? Silenciar exatamente a promessa que um dia você recebeu. Porque quando você silencia a promessa, você para de ter fé. Quando você silencia a promessa, você para de ouvir Deus. Quando você silencia a promessa, você para de caminhar em meio à fé. Só que durante a minha jornada, eu sentado ali com mendigos, com andarilhos no bom prato, almoçando com aquelas pessoas, sentindo o cheiro daquelas pessoas, vendo a vestimenta daquelas pessoas, literalmente entrando na fila com aquelas pessoas, eu questionando a Deus, falando: Deus, eu não sou uma dessas pessoas, mas Deus falando para mim: filho, você não é, mas o diabo falava: você é, você está no meio deles. Só que logo depois, pouco tempo depois, 10 dias depois, eu recebo uma palavra. Somente uma palavra. Somente uma palavra. E eu comecei a me movimentar mediante essa palavra. Eu comecei a buscar mais Deus. Eu comecei a me trancar no meu quarto e falar mais com Deus. Eu comecei a ter mais intimidade com Deus. Eu comecei a literalmente viajar o Brasil e realmente entender o que Deus queria de mim. Deus, o que você quer de mim? Deus, como é que eu posso antecipar esse sonho? Como é que eu posso viver esse sonho? Como é que eu posso realizar a promessa? O que eu posso fazer? Só que preste atenção. Durante essa jornada de caminhada, durante essa jornada de promessa na minha vida, eu preciso que você entenda que algo precisou ser ajustado na minha vida. E o que foi ajustado na minha vida? Eu recebi uma palavra. Só que durante o percurso desta palavra, por muitas vezes, ao invés de andar em ciclos e crescer como uma espiral, eu andei em círculos e eu voltava no mesmo lugar. Como, Pedro? Desobedecendo. Deus falava para mim: vai para cá. Não quero que você faça aliança com isso. Não faça isso. Não faça isso. Não caia de novo nisso. Todos nós fomos chamados para evitar algo. Todos nós fomos chamados para evitar algo. Tem algo dentro de você que precisa ser evitado. José sabia o que tinha, ele correu. Davi literalmente olhou e caiu. E eu comecei a andar em círculos. Deus com a promessa, a palavra na minha mão, a palavra comigo, eu caminhando na palavra, eu prestes a se cumprir a palavra, eu caía. Eu prestes a cumprir a palavra, eu caía. Eu prestes a cumprir a palavra, eu caía. Só que no dia em que eu descobri, eu falei: não, espera só um minuto. O que está acontecendo com você, Pedro? Você está nesse lugar de novo. Eu já te vi aqui. Você não é mais uma criança na fé. Você não é mais imaturo na fé.
Não dá para você lidar mais com essa circunstância da mesma maneira que você está lidando. Não dá mais para você lidar com pessoas e caminhar com pessoas que você está caminhando, porque você não tem mais, essas pessoas não são dignas mais de caminhar junto com você. Esses ambientes não te pertencem mais. Não faz mais sentido para você, Piero. Dá para você sair desse ambiente, dá para você largar essas pessoas, dá para você sair desse padrão mental, mas teve algo além que Deus mudou em mim. E esse algo, ele chama-se decreto. E o que é decreto? Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus começa a dar decretos na terra. Deus começa a decretar na terra. Deus começa a literalmente soar, colocar a boca para fora, voz no mundo, e começa a decretar na terra. E eu comecei a entender que exatamente os meus decretos não estavam sendo condizentes com a promessa que eu havia recebido quando eu tinha 22 anos de idade. Davi demorou 13 anos para assumir a cadeira de rei. José demorou mais de 15 anos para assumir exatamente como governador de todo o Egito. Abraão demorou 25 anos para literalmente vir exatamente ali o seu filho, o tão sonhado Isaac. E às vezes a gente não consegue esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas está demorando, Senhor. Não está demorando, você está em processo, em preparação. Não está demorando. Talvez a sua murmuração está atrasando o projeto. Talvez o seu decreto esteja atrasando as promessas. E aí eu comecei a entender isso aqui. Preste bem atenção. E Deus diz: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. O que está acontecendo, Deus? Haja luz e houve luz. Só que daí, quando a gente vem para Gênesis, versículo 6, Deus diz mais uma coisa. Deus diz: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. Houve ou não houve? Não houve, peraí. Tem um decreto na minha boca. Fala para a pessoa que está do seu lado, tem um decreto na tua boca aí. Fala para a pessoa que está do seu lado, tem um profeta na tua casa. Tem um profeta na tua casa. Chacoalha ela aí, fala para ela, tem um profeta na tua casa. Eu vou em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Deus está dizendo novamente. No versículo 14, diz assim: e aconteceu nos dias, capítulo 1, versículo 14. E Deus disse: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados para dias e anos. Houve ou não houve isso? Houve isso. Uau! O que eu entendi nisso? Eu entendi que eu estava atrasando as minhas promessas. Eu entendi que literalmente a minha boca era um decreto. Eu entendi que na minha casa, antes de eu sair da minha casa, antes de eu sair do meu quarto, eu estou decretando o meu destino. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, eu estou decretando. E eu comecei a decretar na minha casa. Eu comecei a decretar: Deus, em nome de Jesus, eu profetizo eu sendo autor best-seller no Brasil. Tenho 4 livros escritos hoje. Pai, eu profetizo no nome de Jesus, milhares de pessoas chegando nos meus eventos, sendo impactadas, transformadas. Milhares de pessoas estão nos meus eventos hoje. Pai, eu profetizo milhões de pessoas sendo impactadas pela internet. Mensagens, vidas sendo salvas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Todos os anos, milhões de pessoas passam pelo meu YouTube, pelas minhas redes sociais e são impactadas, transformadas. Mas Piero, o que aconteceu? Aconteceu que eu saí de um estagiário e eu comecei a assinar um decreto. Eu comecei a pegar a palavra, eu comecei a me posicionar. O que eu entendi? Eu entendi que tinha um profeta na minha casa, e esse profeta era eu. Mas Piero, o profeta não é o pastor que está aqui no palco? Piero, o profeta não é você? Não é o Saulo? Não, fala para a pessoa, bata no peito assim e fala assim: o profeta sou eu. Ei, o profeta é você. O profeta é você. O profeta é você. Por quê? Porque preste atenção, Satanás vai tentar calar a voz profética. Ele tenta silenciar a sua voz, porque quando você silencia a sua voz, você para de ter o haja de Deus na sua vida. E o haja de Deus na sua vida é um decreto na terra, um decreto no céu. Haja luz, houve luz. Haja divisão, houve divisão. E qual é o haja que você precisa hoje? Haja paz, vai ter paz. Haja multiplicação, vai ter multiplicação. Haja cura, vai ter cura. Haja união, vai ter união. Haja prosperidade, vai ter prosperidade. Por quê? Ei, tem um profeta na tua casa.
Então preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Durante a minha jornada, passei por tribulações, confusões, perseguições gigantescas. Apanhei muito, apanho muito. Mas o que acontece? Essas pessoas que batem, que falam, elas não sabem a promessa que eu tenho, porque elas não ouviram. Eu que ouvi a promessa, eu que literalmente guardei a promessa, eu que anotei a promessa, eu que reviso a promessa, eu que estampei num caderno a promessa, eu que leio todos os dias e falo: Senhor, o Senhor me deu uma promessa, e eu estou me movendo em direção a esta promessa. A minha boca profetiza esta promessa, o meu ouvido ouve esta promessa, a minha mente pensa nesta promessa, e os meus pés estão caminhando em direção a esta palavra, a esta promessa. Só que o que acontece com o crente tradicional? Aqui não vai ter isso, não tem isso. Ouço uma promessa, passa um ano, esqueci a promessa, a dificuldade sucumbiu à sua voz profética em casa. Eu me lembro que o ano passado, eu estava num evento, 1000 pessoas num evento. Terminei o evento, uma mulher veio para mim e deu uma corrente para mim, entregou, tá aqui. Eu falei: pô, que legal, abri a corrente, uma foto minha com a minha mãe. E na hora o Espírito Santo falou para mim assim: peraí, a sua mãe vai morrer. Na hora, falou no meu coração: sua mãe vai morrer. E eu peguei o carro, fui para casa. E minha mãe mora muito perto de casa, com meu pai, eles moram próximos. E naquela semana ela estava em casa, eles estavam em casa. E eu me lembro que eu cheguei em casa, e minha mãe fazendo a mala para ir embora e tudo mais. E ela chegou na cozinha para se despedir. Falei: mãe, olha essa corrente que eu ganhei. E ela começou a chorar descontroladamente. Falei: o que aconteceu? Não falei nada. Ela falou: se eu for embora, você cuida do seu pai? Se eu for embora, você cuida do seu tio? A gente tem um tio especial que mora com eles. Eu falei: por que você está dizendo isso? Porque eu perdi 13 quilos no último mês. Eu estou sentindo que eu estou indo embora. Estou sentindo que realmente estou sendo levado. Eu não estou tendo força para reagir. A minha mãe é a mulher de mais oração que eu conheci na história, na vida. Ela passa mais de 4 horas orando todos os dias, joelho no chão. Se eu estou aqui de pé hoje é porque uma mãe orou por mim. Mães, vocês têm um decreto na tua mão que você não tem ideia. Mães, quando você ora pelo céu, eu me lembro quando eu estava em São Paulo, que eu caí no mundo, minha mãe começou a orar pela minha vida. Meu filho é do Senhor, meu filho é profeta do Senhor, meu filho é ungido do Senhor. Minha mãe começou a orar e começou a fazer campanhas e campanhas e campanhas. Do nada, eu estava literalmente rendido aos pés do Senhor. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? A oração de uma mãe lá em casa. Só que eu me lembro que eu peguei, e ela veio falar comigo sobre isso, e aquilo mexeu comigo. E eu falei: você não vai embora, você vai ficar aqui em casa. Ela: como assim? Você vai ficar 21 dias aqui em casa. Nós vamos entrar num propósito de jejum e oração, e nós vamos guerrear sobre esse negócio. E eu acabei comprando a guerra da minha mãe. Eu entrei assim, gente, com toda a humildade do mundo. Eu não respeito Satanás, não. Não respeito. Ele não pode ser menosprezado, nem tão muito valorizado. Mas quando você traz Deus para o caminho, você traz Deus para aquela situação, e você se posiciona, e você entende que você carrega algo, o nome de Jesus, você carrega algo, não tem como. E eu fiquei 21 dias com a minha mãe, 21 dias, jejum, oração às 3 horas da manhã, meio-dia, e oração à noite. 21 dias, primeiro dia, batia no quarto dela, 3 horas da manhã, mãe acorda, vamos orar, bum, oração. Decretando sobre ela, profetizando sobre ela, falando que não é como se fosse, falando, trazendo vida sobre ela, trazendo abundância sobre ela, trazendo saúde sobre ela, cura sobre ela, nada acontecendo. Segundo dia, nada acontecendo. Terceiro dia, nada acontecendo. 10º dia, nada acontecendo. 15º dia, nada acontecendo. 18º dia, nada acontecendo. 19º dia, eu estou orando pela minha mãe, eu estou clamando por ela, eu estou junto com ela, daqui a pouco minha mãe cai morta nos meus braços, gelada, apagou, nos meus braços. E eu tive um segundo de um pavor, e eu coloquei ela no chão, e eu falei assim: Deus, o Senhor foi permitir que minha mãe morresse nos meus braços. E eu não sabia o que fazia, porque o celular estava no quarto. Eu falei que eu chamo a ambulância, eu ligo para alguém, o que eu faço? E eu comecei a ficar um tanto quanto preocupado. Daqui a pouco o Espírito Santo fala no meu ouvido: ei, você tem fé?
Profetiza sobre o vale de ossos secos aí. Você tem fé? Profetize sobre o vale de ossos secos e decrete sobre sua mãe aí. Eu comecei a orar pela minha mãe, eu comecei a profetizar sobre a Lúcia, em nome de Jesus. Vale de ossos secos, viva. Vale de ossos secos, tem um exército aí dentro, de oração, em nome de Jesus. Saia para fora agora, Lúcia. Eu comecei a declarar, a profetizar, e comecei a orar. Nada acontecendo. Daqui a pouco, bum, minha mãe acorda. Filho, o que aconteceu? Eu falei, nada, mãe. Não aconteceu nada, não. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem profeta na tua casa. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você, tem profeta na tua casa. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que tem profeta na tua casa. Tem profeta na tua casa. E quando você abrir tua boca e você declarar, pôr tuas mãos, profetizar, marchar, entenda, você é um exército do Senhor. Nós cantamos aqui no início, esse Deus, Jeová Jiré, o seu Deus nunca perdeu uma batalha. Só que o que ele precisa? Que a sua fala esteja alinhada com o decreto que ele já soltou. Que os teus pensamentos estejam alinhados com os pensamentos que ele já falou ao teu respeito. Que a tua caminhada em direção aos teus sonhos estejam de acordo com o que ele já falou na promessa. Deixa eu dizer algo para vocês. Durante essa minha jornada de crescimento e avanço, já quebrei empresa, já abri nova empresa. Hoje eu tenho o privilégio de mentorear 200 grandes empresários no Brasil. Alguns dos maiores empresários do Brasil, eu tenho o privilégio de ser mentor desses homens e mulheres. Dar um direcionamento na palavra, um direcionamento de fé, um direcionamento nas famílias, nas casas, de um levantar. Por quê? Porque eu acredito de verdade que dentro de cada casa existe um profeta. Só que os profetas estão calados. Os profetas estão esperando a resposta de um outro profeta. Só que a resposta em você, está dentro de você, é com você, é a tua voz, é a tua boca, é o teu caminhar. O que você vai ouvir do profeta aqui é somente confirmar o que Deus já falou para você. Toda a minha vida é dirigida por palavra. Se Deus me dá uma palavra e eu peço confirmação, Ele confirmou, esquece. Mas Piero, a tribulação pegou. Piero, bateu na porta uma enfermidade. 2019, mesma coisa. Bateu na porta da enfermidade, minha irmã com câncer terminal, vai morrer. Eu falei, não, só um minuto, Deus. Não, tem um profeta aqui. Tem alguém que vai se levantar aqui. Tem alguém que vai mudar a mentalidade dessa moça, a forma dela pensar sobre câncer. Porque câncer não é morte, é vida sobre sua vida. Mas como que um câncer pode ser vida? Como é que um câncer pode ser vida? Explica isso. Como é que câncer pode ser vida? Quando você consegue mudar a mente das pessoas, você consegue levar ela a um nível de reflexão sobre a sua própria vida. Como é que está a sua própria vida? Está boa? Não está boa. Como é que está seu casamento? Está bom? Não está bom. Como é que está a tua saúde? Está boa? Não, não está boa. Como é que está as tuas finanças? Estão boas? Não. Sua vida profissional está boa? Não, não está boa. Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus está te presenteando com câncer para que você possa se render a Ele. Ele vai te curar para que você tenha vida e abundância. Só que se levante. Foi isso que eu fiz com a minha irmã. Se levanta, Camila. Dá para você se levantar? Por quê? Porque você não gosta de onde você trabalha, você não cuida, está tudo abandonado, está tudo largado. Então Ele está te presenteando com esse negócio chamado câncer, que isso aí é vida de Deus em você. Eu me lembro que ela foi tomar quimioterapia, eu tive o privilégio depois de receber um médico em casa, e ele falou, sua irmã mudou todo o meu departamento. Eu falei, como assim? Foi a paciente mais alegre que eu recebi. Ela mudava a atmosfera do hospital. Eu falava para ela, quando você for tomar quimioterapia, feche seus olhos, imagine que está entrando o poder de Deus dentro de você, e que uma nova criatura está sendo formada, e que Deus está te levantando, e que Deus vai te levantar para essa geração, que Deus vai te levantar para esta nação. Ela começou o câncer como uma funcionária pública, ela terminou o câncer como uma empresária, ela literalmente hoje ela está liderando mulheres, não somente no Brasil, mas fora do Brasil. Mas por quê? Se levanta, Camila, tem um profeta dentro da tua casa.
Ei, se levanta que tem uma profeta dentro da tua casa. Chacoalha a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: se levanta, tem um profeta na tua casa. Entenda uma coisa: sua casa é território de profeta. Sua casa é um território de profeta. Quando você entende isso, você entende que este território é um território teu. Você que dita as ordens, você que marcha naquele lugar, você que decreta o teu bairro, você que marcha, você que decreta, você que literalmente muda a frequência, a atmosfera, você que muda. Não espere, entenda, não espere ninguém mudar, você que muda. Só que eu só consigo mudar quando eu me posiciono, quando eu me levanto e falo: é para mim esse negócio. Bate no peito e fala assim: é para mim isso aqui. É para mim isso aqui. É você que vai mudar. É você que vai se levantar. Fique de pé, eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida.